Meus irmãos, boa noite. Aqui é pastor Luciano Lúcio. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando com você. Eu quero ler com você aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, que diz assim: "E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias." Joel 2, 28 e 29. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, algo muito interessante. Nós vemos aqui uma promessa. E é uma promessa de derramamento do Espírito. Só que antes da promessa, sempre haverá o processo. Para que nós alcancemos a promessa, nós precisamos passar pelo processo. Deus sempre passa-nos pelo processo. E se nós voltarmos um pouquinho lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 13, versículo 2, 12 e 13, vai dizer assim: "Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem os corações, rasguem os seus corações e não as suas vestes. Voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo e muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça." Nós vamos ver então aqui que o profeta Joel, o profeta está tocando a trombeta do juízo de Deus no capítulo 2. Os gafanhotos, a seca, a fome, os exércitos dos invasores estão assolando Israel. Mas o profeta Joel entende que nesta crise moral, social e espiritual era resultado do pecado e havia então chegado o momento do juízo de Deus contra o pecado. Quando a trombeta soou, o povo agora é convocado. A convocação é: voltem-se para Deus. Do sacerdote à criança que mama, era necessário que houvesse restauração, perdão, para que Deus se manifestasse com o seu poder. Então, após Deus falar sobre o processo, Ele então envia a sua gloriosa promessa, que diz: "E acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne." Veja que o derramamento do espírito virá, mas virá depois. Olha só, grave esta palavra: depois, e não antes de nós acertarmos a nossa vida. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos de avivamento, mas precisamos, antes de receber o avivamento, nós precisamos tratar do pecado. Tratar o pecado é tirar o pecado de nossas vidas para que Deus possa cumprir a sua promessa. É necessário que nós passemos pelo processo. E o processo é antes da promessa. A promessa virá depois. E aí, se nós observarmos os versículos 12 e 13 do capítulo 2, nós vamos ver algumas coisas que precisamos fazer antes da promessa. A primeira está no versículo 12, a parte inicial que diz: "Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim." Há um pedido de Deus que o povo se voltasse para Ele. E esse voltar é voltar a ter relação com Deus, é voltar a ter compromisso com Deus. É necessário voltar-se. A segunda coisa está ainda no verso 12, aonde diz: "Voltem-se para mim, mas de todo o coração." Há uma necessidade no processo em que nós possamos voltar com sinceridade para com Deus. Quando diz de todo o coração, está falando de sinceridade. A terceira coisa, ainda no versículo 12, ele diz: "Voltem-se para mim de todo o coração, mas com jejum." O jejum aqui significa a mortificação do nosso corpo. É necessário que antes da promessa nós jejuemos, nós mortifiquemos a nossa carne.
A quarta coisa que você observa, ainda no versículo 12, ele diz: com jejum, mas também com lamento e pranto. Antes da promessa, é necessário que o povo receba quebrantamento. Nós precisamos nos quebrantar para recebermos o avivamento. Antes da promessa, aí já no versículo 13, o profeta diz que nós possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Sabe o que Deus está falando? Para que haja derramamento do Espírito, nós precisamos ter transparência diante de Deus e diante das pessoas que nos rodeiam. É impossível vivermos o avivamento sem transparência. É necessário que sejamos transparentes. E a transparência significa o testemunho, uma vida com equidade, uma vida de santidade. Então nós concluímos que Deus quer restituir a nossa vida. Deus quer nos dar uma vida espiritual abençoada. Mas para que isso aconteça, nós precisamos urgentemente saber que antes do avivamento, nós precisamos passar pelo processo. E aí, se nós passarmos pelo processo e termos relação pessoal com Deus, sinceridade para com Deus, jejuando, que é a mortificação do nosso corpo, quebrantamento e a transparência, nós viveremos a promessa. E a promessa está no versículo 28, e acontecerá que depois. Então eu creio que nesta noite, o depois de Deus chegou para mim e para a sua vida. Receba avivamento, receba quebrantamento, receba a glória de Deus. Eu quero te convidar a acessar o meu canal, Pastor Luciano Lúcio, no YouTube. Lá você faça a sua inscrição, divulgue o nosso canal para os seus amigos, clique lá no joinha, dê o seu like, deixe o seu comentário, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Vai ser sempre um prazer poder te receber no nosso canal. Que Deus te abençoe, um abraço e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.